E quando nós falamos, né, nós tratamos de abençoados e abençoadores. É tão interessante que a gente começa a analisar, né, o formato que as pessoas, ou a sociedade, ou até mesmo o mundo, elas têm o costume de colocar rótulos, né, nas pessoas. E eu já vi muitas pessoas falando assim: poxa, o abençoado aí, você é abençoado. E quando as pessoas falam em abençoado, muitas delas levam para a parte financeira. Porque a pessoa tem uma boa casa, porque a pessoa tem um bom carro, tem um bom emprego, né? Aí as pessoas levam para esse lado. E nós vamos ver dentro desse estudo que ser abençoado, né, como está aqui, abençoados e abençoadores, não é o fato de você ser somente próspero, de você ter bens materiais, ter condições financeiras. Não. Nós também temos que entender que nós temos a autoridade de Deus para abençoar outras pessoas, né? E essas bênçãos não é só coisas materiais. São bênçãos que fluem do próprio Deus através do momento que você está orando por uma pessoa, através do momento que você está buscando um propósito, através do momento que você, aleluia, né, está vendo a condição de uma vida e você então começa a pagar um preço por ela. Então isso também é ser um abençoador e você praticando isso, automaticamente você também estará sendo abençoado. Amém, Jesus? Então vamos entender isso daqui, que é muito interessante, para que a gente possa exercer essa função, né, mais claramente na nossa vida. Aleluia. Abençoados e abençoadores. Fala sobre uma família abençoada. Pode parecer, à primeira vista, fala sobre uma casa em paz, um casamento ajustado, filhos bem encaminhados, provisão suficiente e uma rotina minimamente organizada. Obrigado. Aleluia. Minimamente organizada. Tudo isso tem valor, especialmente quando pensamos nos desafios reais da vida familiar. A família é abençoada para se tornar também uma fonte de bênção. Então, por que Deus nos abençoa? Ou por que nós pedimos algumas bênçãos para Deus? É nesse contexto que nós precisamos analisar como está sendo feito o nosso propósito. Porque quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, é o momento que o milagre vai acontecer na nossa vida. Então, quando nós estamos buscando uma bênção na nossa vida, por que causa? Por que estamos buscando isso? Né? Para que estamos buscando isso? Acho que essa é a conjugação correta que nós temos que colocar. Para que estamos buscando essa bênção? E automaticamente vai vir as perguntas. Para o meu benefício próprio? Para abençoar outras pessoas? Amém, Jesus? E aí você vai buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você abençoe outras pessoas. Então é nesse intuito que nós temos que imaginar por que as bênçãos vêm para a minha vida, né? Ou porque eu tenho que me tornar um abençoador, pensando como Deus pensa. Amém? Então a família é abençoada para se tornar também uma fonte de bênção. Essa ideia muda o centro
o centro da conversa. Não se trata apenas de perguntar como uma família pode viver melhor, superar crises ou construir uma história mais saudável. A pergunta passa a ser: para quem essa família existe? Olha que interessante. Por que a tua família existe? Você já pensou, né? Eu fico pensando comigo, né? Eu fico pensando, pô, eu conhecia pastor, maravilha, glória a Deus. Me converti. Eu poderia ter conhecido outra pessoa. Não é verdade? Poderia a pastor ter conhecido outra pessoa. Mas você veja que o plano de Deus, ele é perfeito, né? E quando Deus une pessoas para se tornar família, Deus une com propósito. E qual é o maior propósito que o Senhor tem na face da terra? Que nós possamos nos tornar bênçãos para outras pessoas, para que essas pessoas também reconheçam o Senhor Jesus como nós reconhecemos na nossa vida. Amém? Então existe esse processo, essa missão na nossa mão por sermos escolhidos por Deus, né? Então essa é a função. Por que a sua família existe? Praticamente para fazer a vontade de Deus. Por isso Deus uniu você à sua esposa, a esposa uniu ao marido, amém? Escolheu vocês para serem maridos e mulheres, para quê? Para se tornar uma família e essa família ser referência do Senhor na terra. Amém, Jesus? Se Deus alcança uma casa, restaura relacionamentos, ensina princípios, forma filhos, sustenta casais e conduz processos. Tudo isso também carrega uma responsabilidade. Então veja que tudo o que o Senhor Deus faz na nossa vida vai carregar para nós responsabilidades. Por quê? Porque o Senhor ele tem um propósito nisso. E é a partir do momento que quando nós encontramos este propósito, que nós começamos a fluir realmente como o Senhor quer. Como família, como pessoas, né? E várias outras áreas que nós temos que seguir realmente a palavra do Senhor. Aquilo que Deus faz em nós precisa, em algum momento, transbordar para outros. Olha que interessante. Então não é pegar o que aprende, não é pegar as experiências com o Senhor Jesus e engavetar. Ou então deixar somente na sua lembrança, né? Não. Isso tem que transbordar. E quando transborda, né? Vamos dizer, transbordou a caixa d'água lá na sua casa. O que vai acontecer na sua casa? Vai inundar tudo, não vai? Quando o crente transborda, quando o Filho de Deus transborda, o que vai acontecer? Ele vai inundar o lugar que ele está. Outras pessoas vão ser alcançadas. Então esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito do chamado de Deus na nossa vida. Então, tem uma maneira antiga de se falar, né? Que ovelha gera ovelha. Não é verdade? Ué, tá lá, né? A ovelha, o carneiro lá, né? Aí eles vão dar cria. Vai dar cria o quê? Vai dar um macaco? Não vai. Vai dar ovelha. Então nós, né, cristãos, que estamos a favor do reino de Deus, que já passamos, né, pelo processo da conversão e temos realmente a genuína conversão na nossa vida, nós temos essa missão de transbordar e esse transbordo alcançar as outras pessoas para que elas também enxerguem a Cristo como nós estamos enxergando. Amém? Então esse é um propósito de Deus nas nossas vidas. É por isso que o Senhor criou a família, né? Aí lendo aqui, ó, aleluia. Aquilo que Deus faz, deixa eu só repetir para a gente terminar isso aqui. Aquilo que Deus faz em nós precisa, em algum momento, transbordar para outros. A bênção
A bênção bíblica não tem uma natureza acumulada, mas multiplicadora. Olha que interessante. Ela não é uma represa, onde tudo chega e fica parado. Ela se parece mais com um rio, que recebe e continua fluindo. Amém, Jesus? Então, dá o exemplo do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele só recebe, ele não extravasa, né? Ele não transborda. E por isso que chama Mar Morto, porque a concentração de sal é muito alta, os peixes não conseguem viver naquele lugar. Então não tem vida. Não tem vida marinha ali no Mar Morto. E é tão interessante que se você for entrar no Mar Morto, você não consegue afundar. Você boia, né? Você boia lá. Por quê? Por causa da concentração alta do sal. Você nem consegue mergulhar no Mar Morto. Você começa a boiar, né? Então qualquer um sabe nadar lá no Mar Morto, não consegue nem se afogar no Mar Morto. Por quê? Porque ele só recebe, ele não distribui. Então tudo aquilo que a gente só recebe, uma hora, né? Isso vai fazer mal para você. Então é por isso que você tem que transbordar. E transbordar mesmo, transbordar de alegria, transbordar de fé, transbordar de todas aquelas áreas que é necessária para alcançar as outras vidas, né? E isso é ser abençoado e abençoador. Então uma mesma pessoa, ela pode ser abençoada e abençoador, né? Pelas práticas da palavra de Deus. Amém? A promessa feita a Abraão e o propósito familiar de Deus. Olha que interessante. Então, a primeira família, né, vamos dizer assim, ou o chamado de Abraão, era para gerar várias famílias. Porque o próprio Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação, de muitas nações, né? Por que esse intuito? Deus já havia no seu coração o intuito de ter um povo separado para ele. Amém, Jesus? Que fosse diferente de todos os outros povos da terra. Então, olha só. A base bíblica está em Gênesis. Quando Deus chama Abraão e revela não apenas uma promessa pessoal, mas um projeto de alcançar gerações e povos inteiros. Amém? Deus nos chamou assim: Abraão, vem cá. Eu quero jogar minha promessa sobre você. E você será, né, grande, poderoso, rico, famoso. Deus não fez a promessa só para Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Então, qual era a função de Abraão? Crer, que foi o que ele fez, mas trabalhar para que essa promessa na vida dele transbordasse e alcançasse outras pessoas. E foi o que Abraão fez, né? Abraão chegou em um momento na vida dele que ele chegou a ser o homem mais respeitado do mundo. Todas as nações o respeitavam. Então transbordou, alcançou outras pessoas, a promessa que Deus tinha em sua vida. Isso é muito interessante, porque fala de família. Às vezes você vê, né, tantas pessoas arrebentando com a família. Hoje mesmo eu estava conversando com o João. Aí o João falou assim: por que família, cara, é uma desgraça? Ele falou assim para mim. Eu falei: mas quem disse pro senhor que família é uma desgraça? Não, é só nego brigando com o outro, com a confusão. Eu vou falar para você, dá vontade de matar um. Eu falei: mas não é isso, João. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque a partir do momento que as pessoas vivem sem a palavra de Deus, elas não conseguem estar em harmonia. Porque a harmonia, o que faz estar em harmonia é o Espírito Santo do Senhor. Daí ele começou a compreender, né? Mas é a realidade. Hoje, muitos, né, têm uma visão distorcida de família. Acham que família é uma praga, que família é uma coisa ruim. Ah, Deus não devia ter feito família nada, devia ter feito o homem sozinho. E aquelas absurdos que a gente está acostumado a ouvir, né? E nem entanto, né? Não só isso, não só a sociedade olhar com outros olhos para a família,
como nós estamos vendo claramente uma perseguição contra ela, né? Uma perseguição contra ela. E pessoas se unindo do mesmo sexo e falando que isso é família, né? Você vê um agravo, né, contra a família através dessas atitudes. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. A promessa era só para ele? Não, era coletiva. Amém? A promessa que Deus tem na sua vida não é só para você. Vai alcançar muito mais pessoas que você imagina. Amém? Aleluia. Eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoareis os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção não era só para Abraão, mas gerou responsabilidade para Abraão. Por quê? Porque quando Deus demonstra para ele um projeto coletivo, aumenta a responsabilidade de Abraão. Por quê? Porque Abraão agora não está buscando só para ele. Abraão tem que viver fiel a Deus e fazer tudo que Deus manda e obedecer a Deus por outras pessoas que ele nem vai conhecer. Amém, Jesus? É a mesma coisa quando uma pessoa vai plantar uma árvore. Aí a pessoa vai lá, planta uma árvore. Às vezes a pessoa que está plantando a árvore tem 60 anos. E às vezes o tipo da árvore frutífera que ela está plantando só vai dar fruto daqui 40 anos. Aí as pessoas falam assim: pô, mas o senhor está plantando uma árvore que o senhor não vai comer dela. E por causa disso nós não vamos plantar? Amém, Jesus? Tem coisas que nós estamos fazendo agora, servindo a Deus, que nós não vamos colher. Mas netos, bisnetos vão colher. Você está entendendo isso? Diga amém. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus visita até a 4ª geração de um homem. Amém? Então tudo que nós estamos fazendo hoje aqui, passando luta de montão, nossa, trabalhando demais, e nós fazendo isso para ficar na presença de Deus, porque não é fácil enfrentar essa vida, esse tempo que nós estamos vivendo, mas isso está garantindo um futuro, às vezes de neto, de bisneto que você não vai ver. Amém, Jesus? Abraão fez coisas que Jacó colheu. E às vezes nem Jacó, foi José. Mas foi Abraão que plantou. Amém? Então nós precisamos tirar essa visão mesquinha. Essa visão mesquinha de aquilo, não, mas isso aqui não vai ter proveito para mim, meu Deus do céu. Mas o que isso aqui vai me ajudar? Mas por que eu vou fazer isso daqui? Vou ter só trabalho. Não. Nós temos que pensar que através disso a gente transborda. E às vezes eu não alcanço aquela bênção daquela situação, mas outras pessoas vão alcançar. Aí eu passo a ser um abençoador. Amém, Jesus? Nós passamos a ser um abençoador. Amém? Então isso aqui é importante nós entendermos. O texto é muito significativo, porque Deus não diz apenas eu o abençoarei. Ele também diz, seja uma bênção. Existe uma continuidade entre receber e repartir, entre ser alcançado e se tornar instrumento, entre experimentar o favor de Deus e cooperar para que outros também sejam tocados por Ele. Amém? Poxa, então eu estou recebendo revelação de Deus. O que eu vou fazer com isso? Vou passar a revelação de Deus para frente. Ah, o Senhor está me usando numa área. O que eu vou fazer? Eu vou abençoar outras pessoas também na mesma área. Amém? É interessante. Ele disse que abençoaria Abraão, mas também disse que para Abraão ser uma bênção. Então, ó Abraão, eu vou te abençoar.
mas você tem que ser uma bênção. Amém? Porque até então eu entendo que quando nós recebemos uma bênção, se nós não abençoarmos, nós não abrimos espaço na nossa vida para sermos abençoados de novo. Não é certo? Não é verdade? Então, eu penso assim, recebi uma bênção, maravilha. Eu já saio correndo para abençoar uma pessoa. Por quê? Para abrir caminho para Deus me abençoar de novo. Que senão eu fico com a bênção retida da minha vida, não há lugar para que Deus me abençoe novamente. Amém? Então nós temos que parar, né, com essa visão do mundo, né? A visão do mundo é assim: ah, não, se eu der fazer falta para mim. Ah, se eu fizer isso aqui, eu vou ter trabalho e a outra pessoa. E aí? Então nós temos que parar com isso. Nós temos que olhar as oportunidades que o Senhor Jesus nos dá para poder abençoar as nossas vidas e abençoar a vida de outras pessoas. Amém, Jesus? Então isso é importantíssimo. E a nossa família, ela precisa trabalhar em conjunto para isso. Porque uma família unida, uma família abençoada e sendo uma bênção, sempre essa família vai estar numa novidade de vida diante do Senhor Jesus. Nunca vai estar estagnada. Sempre vai ter novidade de vida do Senhor Jesus na vida desta família. Amém? Paulo, em Gálatas 3:8, interpreta essa promessa feita a Abraão como um anúncio antecipado do evangelho aos gentios. Isso significa que a bênção prometida não ficaria restrita a uma linhagem biológica, mas alcançaria povos e famílias e terra. E essa é a grande realidade, né? A promessa que Deus fez a Abraão não ficou exclusivamente para Israel, não ficou exclusivamente para os judeus, mas hoje, em qualquer país do mundo, quem se converte de coração e aceita Jesus na sua vida, já começa a fazer parte dessa promessa. Amém, Jesus? Então, é ampla. O que Deus faz na nossa vida é amplo, é grande, é maior do que você possa imaginar. Amém, Jesus? Então, uma bênção derramada hoje sobre a tua vida, seus filhos, né? Parentes mais próximos, às vezes amigos, também são abençoados, porque você se torna um abençoador. Amém? E como eu disse, a bênção não é só coisas materiais. Eu acredito que as bênçãos são mais coisas espirituais. Não é verdade? Porque as coisas espirituais têm mais valor do que as coisas materiais. E é nisso que nós temos que nos aplicar a abençoar outras pessoas. Para que isso aconteça, né? Os milagres aconteçam no nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda assim, é preciso perceber que a linguagem bíblica utilizada a expressão famílias, porque Deus sempre tratou a história humana também a partir das casas, dos vínculos, das gerações e dos relacionamentos. Amém? Não existe o trabalhar de Deus fora deste contexto, porque Deus sempre uniu povos, gerações, fez promessa para famílias, ainda continua fazendo. Então, todo o projeto de Deus é baseado nessa questão, entre o homem, mulher, filhos, pai, mãe, filhos, né? Família. Então veja que a família, ela é algo extremamente importante na nossa vida. Agora, é claro que quando você amaldiçoa a tua família, você também vai receber o que você está fazendo. Mas quando você abençoa, você também será abençoado. Terá o retorno positivo da parte de Deus. E vou mais além. O bem que você faz para uma pessoa, não é a pessoa que vai te retribuir o bem.
é o próprio Deus que te retribui. Amém? Então é por isso que nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo na questão de sermos abençoadores. Para que essa fórmula de sermos abençoados não parar na nossa vida. Amém? Mas isso aqui é interessante porque esse vínculo, né, familiar, a partir de casas, né, dos vínculos de gerações e dos relacionamentos. Então Deus pensou nisso tudo. E é nessa área que Deus tem trabalhado muito desde o princípio da humanidade. A salvação é pessoal, mas o propósito de Deus alcança a família. Olha que interessante. A salvação é pessoal. Eu não posso salvar minha esposa, não posso salvar meus filhos, e nem eles a mim. Amém? Mas o propósito é a família. Quando Deus vai fazer Adão e depois faz Eva, nasce o propósito da família no coração de Deus. Amém? É por isso que nós temos que orar todas as noites pela nossa família. E eu acho assim interessante porque o diabo não tem família. E nem tanto ele quer destruir a sua. Ele não tem família. Né? E é por isso que ele quer destruir a sua. Então, nós precisamos estar sempre orando pelas nossas famílias. Precisamos sempre estar derramando bênção sobre a nossa família. Precisamos sempre estar dizendo, não, a minha família é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. A minha esposa é uma bênção. O meu marido é uma bênção. Nós precisamos sempre proclamar isso. Por quê? Para que o diabo escute. Porque ele não tem família. E para ele ver que nós estamos dentro da promessa de Deus, né? No nome de Jesus. Aleluia. Alcança a família. A Bíblia mostra isso quando Noé é salvo com sua casa. Quando Ló é retirado de Sodoma com a sua família. Quando Cornélio recebe uma palavra que alcançaria sua casa e quando o carcereiro de Filipe ouve de Paulo e Silas. Olha quanto projeto de família. Então, o nosso Deus é um Deus familiar. É um Deus que trabalha na família, é um Deus que gosta da família. É um Deus que tem prazer de abençoar a família. Amém? E é por isso que nós temos que ser uma bênção. Nossas famílias, elas precisam ser bênçãos de Deus. Aleluia, para a glória do Senhor. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Atos dos Apóstolos 16:31. Foi o que Paulo disse para aquele carcereiro, né? Quando estava lá na prisão. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse texto não anula a responsabilidade individual diante de Deus, mas revela algo importante sobre o coração do Senhor. Ele pensa em gerações, em lares, em ambientes onde sua presença pode ser conhecida, cultivada e comunicada. Amém? Quando o povo de Deus ele chegou na Terra Prometida, uma das ordenanças de Deus era que os pais, indo para o trabalho, voltando do trabalho, antes de dormir, contasse a história dos hebreus aos seus filhos. Por que Deus queria isso? Para que a família se unisse diante do propósito dele. Amém? Por isso é importante. Nós entendemos que as bênçãos de Deus, para ela ser canalizada sobre a nossa família precisa estar no contexto do que Deus preparou para ela. E aí nós nos tornamos abençoados por Deus e também
passamos a ser abençoadores. Porque a partir do momento que você ajuda uma família, né? E ajuda uma família com conselho, com orações, e investe o evangelho na vida dela, você está abençoando essas pessoas, né? Essa família. Amém? Aleluia. A bênção não pode se tornar egoísta, tá? Hoje nós estamos vendo um evangelho de 4 paredes. Nós estamos vivendo isso daí. Tem muitas pessoas que fazem obra para fora da igreja? Tem. Mas já houve mais, né? E parece que só o contexto entre 4 paredes, só o mover aqui dentro desta casa ou em outras igrejas, só isso basta. E não. Quando eu digo em canalizar a bênção de Deus para a nossa vida, eu digo em algo que flui, em algo que vem de Deus e de algo que eu vou passar de Deus, para que mais coisas de Deus venham para a minha vida. E isso eu não consigo fazer num ambiente fechado. Eu preciso romper barreiras. Eu preciso romper limites. Eu preciso quebrar realmente cercanízias, né? Fronteiras. Eu preciso estender o meu campo de ação. Então, muitas das vezes, não é só dentro da igreja, mas também lá fora, que nós precisamos ampliar essa visão. Amém? Uma das distorções, olha que interessante, mais comum na forma como muitos cristãos pensam sobre bênção, é tratá-la apenas como melhora individual. Poxa, sou abençoado. Sou abençoado porque eu consegui comprar um carro. Trabalhando você compra um carro, irmão. Não precisa ser abençoado para isso. Não é verdade? Então nós precisamos, essa visão é uma visão que o mundo rotulou. E que muitos praticam essa visão. Poxa, a pessoa conquistou alguma coisa. Nossa, o irmão é abençoado, né? Puxa vida, que benção, né? Mas nós não podemos só ficar olhando para esta área. Existem outras áreas da nossa vida que possamos ser abençoados. Amém, Jesus? A família quer ser abençoada para ter mais paz. Olha só. Mais conforto, mais segurança, mais estabilidade, menos problemas. É legítimo desejar isso, mas a visão bíblica é maior. Nada contra você trabalhar para ter o melhor, para ter conforto, amém? Para realizar nada disso é maior. Mas é como eu disse para os irmãos, por que muitos pedem e não recebem? E Tiago fala porque perdem mal. Por quê? Porque quando pedem, o Senhor quer saber o para quê. E esse para quê sempre é individual, não é coletivo. Então não vai receber. Amém? Porque a partir do momento que você fala assim, ô Senhor, abre essa porta para mim. Me abençoa. Porque através disso eu vou poder abençoar outras pessoas. Irmão, quantos dias para abrir a porta? Quantos dias? Amém? É claro que você vai ter que cumprir o que você falou. Você não vai poder voltar atrás com a sua palavra. Amém? Mas quando nós pedimos algo para Deus, quando nós pedimos uma bênção para Deus, Deus quer saber por quê. Amém, Jesus? Então isso é importante. Ah, eu quero um carro novo. Aí Deus fala, para que você quer um carro novo? Ah, porque eu quero andar aí com a minha família, eu quero andar aí, desfilar com o carrão. Mas se você fala para Deus, não, eu quero um carrão novo, porque eu quero levar irmãos para a igreja. Eu quero sair para evangelizar. Eu quero um carrão novo que eu vou fazer visita nas casas. Irmão, às vezes você não tem condição, mas Deus vai te dar. Amém? Porque o propósito é alinhado com o propósito dele. Amém? Então por que as pessoas pedem e não recebem?
porque pedem mal? Porque pedem fora da visão de Deus. Amém? Então, ser abençoado é automaticamente se tornar um abençoador. Amém? De qualquer coisa na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Tá? Algumas pessoas querem apenas que alguém ore para que tudo melhore. Não é verdade? Quantas vezes nós já ouvimos já? Pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Né? Mas não desejam alinhar a vida aos princípios de Deus. Pastor, ora para mim, está tudo fora do lugar, estou precisando de ajuda. Pô, irmão, mas você já trabalhou para alinhar, para resolver a situação? Não é só pedir, a pessoa também tem que contribuir para que as coisas aconteçam. Amém, Jesus? Ah, nossa, a igreja da época de 70, de 80, nossa, tantos milagres dentro da igreja, verdade? Na minha época, quando eu me converti, eu vi muito milagre. E por que hoje nós não vemos mais milagre? Por causa disso. Amém? As pessoas não alinham a sua vontade com a vontade de Deus. As pessoas querem mais é se desfazer do problema. É resolver logo a situação e seja de que jeito que for, ora por mim, dá um jeito nisso aqui, pastor, me ajuda, eu não quero mais isso na minha vida. Mas a pessoa não move uma palha para resolver a situação. Então o milagre não vai acontecer. Amém, Jesus? Não vai, porque é fora dos princípios. Então a pessoa precisa entender que ela precisa se mover para que ela possa ser abençoada com isso e através dessa bênção poder abençoar outras pessoas. Aleluia. Outras até buscam a bênção, mas continuam pensando apenas em si. Tá vendo? Em si mesmo. O problema é que a bênção, quando é compreendida sem propósito, pode alimentar o egoísmo, em vez de formar maturidade. Amém? Aí passa a ser aquele crente egoísta, né? Não compartilha nada, não fala nada, não abençoa ninguém. E aí a pessoa, ela acaba o quê? Recebendo tanto, né? Ela acaba que nem um mar morto. Não distribui nada, acaba concentrando muita coisa na sua vida e acaba morrendo, espiritualmente falando. Olha a importância disso, de nós passarmos isso para frente, de nós alcançarmos outras coisas maiores na nossa vida. Para isso nós precisamos abrir mão, também abençoar, também lançar, né? As nossas bênçãos sobre a vida de outras pessoas, né? Então eu vejo assim, Deus, ele tem cuidado de nós. Deus sempre tem suprido as nossas necessidades. Mas a gente também temos abençoado várias pessoas. Então, eu saio daqui, eu vou lá na cidade do Putinho fazer um culto no dia de quarta-feira. Para algumas famílias. Eu estou abençoando elas. Coloco combustível no meu bolso, tudo, vou para lá. Né? Às vezes estou cansado, mas mesmo assim eu vou. Para quê? Para abençoar aquelas famílias que estão lá. Por quê? Porque eu preciso passar para frente. Amém? Eu preciso abençoar alguém. E nós abençoamos dessa forma. Ou quando a gente vai lá no hospital fazer uma visita para uma pessoa, né? Quando a gente sabe que alguém está passando necessidade, e a gente vai lá, supre a necessidade dessa pessoa, ajuda de alguma forma, em nome de Jesus. Esse dia um irmão ligou para mim e falou assim: pastor, me ajuda, por favor. Meu pai está precisando de um medicamento lá, e eu não tenho de onde comprar, que não sei o quê. Eu falei: quanto que é o medicamento? É tanto. Ele vai lá, compra o remédio. Né? Então assim, a gente precisa. Lucas, é no livro de Lucas que tem essa passagem. Dá e vos será dado. E aí só no fato de você abençoar alguém, você já recebe 4 bênçãos. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. São 4 bênçãos. São 4 coisas diferentes. Só no fato de você dar. Só no fato de você ajudar.
E não é só com coisa material, às vezes com outras coisas, às vezes com um conselho, com uma palavra de Deus, com uma visita. Às vezes é você indo lá no hospital, às vezes a pessoa está precisando. Você já vai estar recebendo isso na sua vida. E quanto mais você recebe, mais você passa. Quanto mais você recebe, mais você passa. Amém? Vamos parar por aqui? Slide 7. E a semana que vem nós continuamos esse assunto tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, tão poderoso na nossa vida. Amém? Vamos orar a Deus, vamos colocar de pé para nós orarmos ao Senhor.